Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, né? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Deus é bom demais, né? Se não fosse Ele, nós nem aqui estaríamos nessa noite. Mas Ele nos deu mais um dia, né? Para nós ser melhor do que fomos ontem. E amanhã no que nós ser melhor do que nós fomos hoje. Aleluia. Amém, meus irmãos? Vamos dar início à abertura do culto, para não tomar muito tempo. Livro de João, capítulo 14, em nome de Jesus. João, capítulo 14. Profeta João, primo de Jesus Cristo, que veio pregando o arrependimento. Glória a Deus. Jesus é fiel, né? Aleluia. Livro de João, capítulo 14. Todos acharam no nome de Jesus? Amém. É que os irmãos acham aí para nós fazer menção da leitura do Senhor. Deus é bom. Aqui o tema da minha Bíblia está as últimas instruções de Jesus aos discípulos. Amém? Amém. João 14 disse assim para mim e para você, a partir do versículo 1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou vos preparar lugar. Amém? Amém, gente. Meus queridos irmãos, dois versículos da Bíblia, mas se nós for olhar, fala conosco do começo, meio e fim. Jesus fala para mim, inclusive, para nós nos turbar o nosso coração, que nos preocupar com o dia de amanhã, que o dia de amanhã quem cuida é Ele. Ele está falando comigo, com você nessa hora, somente crê em Deus, crê também em mim, porque na casa do meu Pai nos morar. Por que quando ele fala crê em Deus, crê também em mim? Porque se você não crê nos servos, nos seus profetas do Senhor, eu falo para você que você está meio igualado, porque a Bíblia nos diz assim: crede no Senhor teu Deus, que eu salvo tu e a tua casa, e crede nos meus profetas e prosperamente. Então, a salvação vem de Deus, não é a prosperidade, você tem que crer nos profetas do Senhor Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que estão na igreja, marchando para lá e para cá, que fica assim: meu Deus, o irmão recebe isso, o outro recebe, por que eu não consigo? Sabe por quê? Porque está tão preocupado com o irmão e esqueceu de obedecer. Romanos 13 diz: toda autoridade é construída por Deus, e não há autoridade que Deus nos levantou, não. Se não está bom, a minha marcha. Ninguém é obrigado a nada por força nem por violência, mas pelo Espírito. Então, se nós entendermos que o Espírito de Deus nos trouxe aqui hoje, Ele está falando: não se turbe o nosso coração, não preocupa com o dia de amanhã, e Deus já preparou tudo. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que os pássaros não se veem sempre. Eles nem se veem, não. A Bíblia nos fala que nem Salomão, que era um dos mais sábios, não se vestiu como o lírio do campo. O lírio não branco, não, mas ele serve. Então, se nós queremos, ele disse assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa de Deus tem uma obra para cada um de nós. A obra de Deus é tremenda. Mas o Senhor disse que muitos. Perdi aqui, ajuda aí. Grande é a seara, e poucos são os filhos. São muitas searas, né? São muitas obras, mas tem pessoas que estão querendo para fazer a obra mesmo. Querendo a coisa, né? Pessoas que estão querendo abrir mão para fazer a obra, é poucos. Grande é a seara, e poucos são os filhos. Então eu creio que Deus está levantando os filhos. Porque os efeitos do Senhor são diferentes. A Bíblia fala que no fim dos tempos, os efeitos vão separar o joio do trigo, os efeitos dos anjos. Tem vezes que eu falo com os irmãos, os efeitos dos anjos da igreja do pastor, ele tem que saber determinar, saber quem pode, quem não pode, quem está preparado, quem não está. Então, Deus, Ele sempre nos avisa. Agora 3:7, o Senhor não fará nada sem nos avisar. Ele avisa os seus. Deus, Ele é bom, mas avisa nós o tempo. Deus, às vezes, o problema é que nós
às vezes estão tão preocupados com o que está acontecendo lá fora, com o que está acontecendo no outro dia, na vida do outro, e esquecemos de dar ouvido à voz do Espírito Santo. Deus está todo o tempo avisando a igreja, meus irmãos. Ele avisa nós na oração, no louvor, na pregação, na ministração. Ele avisa nós através do vento, uma chuva, uma tempestade. Ele mostrando para nós quando ele tem nos guardado. E ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele não teria nos enviado aqui, meus irmãos, para dizer para a igreja nessa noite: não preocupeis com o dia de amanhã. Aleluia. Maior somos nós que faz algo do Senhor do que tudo aquilo, meus irmãos, que se Deus cuidou do pássaro, se Ele cuidou do livro do campo, nós para Deus tem mais simpatia, sabe por quê? A Bíblia fala que nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Deus não nos criou, Ele não nos criou para ser igual um passarinho, para ser igual a qualquer coisa. Poderia os anjos aqui pregando, mas Deus escolheu nós. Essa graça, meus irmãos, só vem de Jesus. Às vezes você está tão preocupado assim, mas pastor, eu perdi eles, as portas de emprego estão fechando. Pastor, eu queria ter isso, aquilo. Jesus disse para Paulo assim: a minha graça te basta. Se nós sabemos o que é essa graça, meus irmãos, é nós aprender. Não é fácil, não, mas um dia todos nós vamos passar por isso. Nós vamos entender uma coisa, como Paulo disse. Ele disse para Paulo: a minha graça te basta. Aí nós vamos ter que aprender a entender tudo da graça. Eu sei que não é fácil, mas Jesus não prometeu facilidade para mim nem para você. Ele prometeu a vida eterna. Ele prometeu, meus irmãos, a salvação. Então nós temos que preocupar, sabe? Não é com a chave do carro, não é com a casa bonita, é com o nosso nome escrito no livro da vida. Quando nós aprendemos a graça em tudo, deu certo, graças a Deus. Não deu certo não, porque Deus tinha algo melhor, graças a Deus. Aí você vai entender que os milagres do Senhor vai ser nada na sua vida. Porque tudo para Deus, meus irmãos, é a mesma coisa de nada. O que você acha que é muito para você, para Deus não é nada, sabe por quê? Deus é dono do ouro e da prata. Às vezes eu falo que as pessoas estão tão preocupadas com um lugar na cadeira, com uma posição, com um título, esquece que o maior, a salvação. A salvação, meus irmãos, não é um título, não é uma posição que não. Nós temos que buscar aqui, meus irmãos, é ser diferente, porque Jesus é diferente. Nós temos que preocupar em fazer a obra do Senhor com excelência para nós ter um galardão lá em cima. Quando eu falo em galardão, meus irmãos, fala em lugar de honra. Galardão não é uma coisa. Salvação, se você obedecer, que você está ali não fazer nada, você vai ser salvo. Mas o lugar de honra vai ser sobre as obras. Cada obra vai ser provada, meus irmãos. Que seja boa ou ruim, vai ser provada. É no fogo. Ali que vai saber se vai passar pelo fogo, pelo calor. E esse fogo eu vou falar com você. A gente custa entender. Mas quando nós entendemos esse fogo, é bom demais. Esse fogo é nós aprender a abrir mão das coisas lá do mundo para servir a Deus, abrir mão, como lá dizem Gálatas, que é uma luta entre a carne e o espírito. As pessoas hoje estão preocupadas de alimentar a sua carne, estão pegando a palavra de Deus para distorcer. Tem igreja, meus irmãos, que está fazendo já casamento de homem com homem, mulher com mulher, para quem? Para a igreja ficar cheia. Tem igreja aí que o homem e a mulher já separou, está fazendo segundo casamento para quê? Para manter a igreja cheia. Eles estão pegando o versículo da Bíblia e distorcendo ele. Mas Jesus disse que no princípio não era assim. Ele diz: mas eu vos digo. Então nós temos que olhar o que Jesus diz, não o que o homem diz. Eu vos digo, até que a morte os separe. Porque o homem diz, meus irmãos, ele fala que ele arrepende. Mas Jesus diz: eu não sou homem, nem filho do homem, para que minta, nem que se arrependa. O homem, meus irmãos, ele é carnal. Ele vai pegar algo para levantar o seu ego. Hoje as igrejas estão olhando para a pessoa, se a pessoa ali faz alguma coisa na igreja, se ela tem um dízimo alto. Não, meu irmão, você pode ficar no segundo casamento, na fornicação, morando junto. Já foi na igreja, meus irmãos, pessoas com o título de diáconos.
nem batizado era. Eu falei, meu Deus, como é que uma pessoa pode ser levantada no lado de água, nem batizado pelas águas foram? Pessoas fazendo a obra sem batismo, pessoas fazendo a obra nos namorando junto, colocando pessoas fazendo a obra no segundo casamento. De um rapaz falou, quem tem a ver isso, pastor? Eu falei, a cobra também falou assim com ela. Quem não tem nada, não. Nada que comeu, que morreu. Mas a morte não era física, era espiritual. Tem muitas pessoas que já estão dentro da igreja, está contra, meus irmãos. Sabe por quê? Não está preocupado que obedecer a palavra, mas está querendo fazer a tua vontade. Não é ele mais, não é eu, é o eu. Nós temos que entender quem é ele, é Jesus. Então ele, para ele são todas as coisas. Só que hoje o eu do homem tomou conta. Eu conheço um pastor, ele é até amigo meu, ele é esposo, os dois no segundo casamento. E eu fico assustado, meus irmãos, quase todo mundo que vai para lá separa em casa de novo. Porque o Espírito que está na vida dele transmite para a igreja. A Bíblia nos mostra que Filipe pregava a Bíblia, a palavra, os espíritos saíam, os enfermos eram curados. E em seguida ali os apóstolos faziam imposição de mão, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Né? Os apóstolos tinham o Espírito Santo. Agora, e aqueles que estão com o espírito de adultério, segundo casamento? Ele vai impor a mão, vai entrar o espírito de adultério. Se está na mentira, vai entrar o espírito de mentira. Se está na engano, o espírito de engano. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. O Espírito, ele é vida. Jesus disse que não sendo somente com palavras, mas com vida. Nós temos que viver. Aí está lá uma pessoa no segundo casamento, se dá aí acaba o culto, vem cá comendo os irmãos, aí mete a mão. O Espírito está na vida dele, a derramar sobre a vida do igreja. E eu fico triste, meus irmãos, eu conheci pessoas, homens e mulheres de Deus, foi para lá, casado, separou. Casou, separou de novo. Sabe por quê? Porque se você não consegue orar para a sua esposa, como é que você vai orar para outra esposa ou para outra pessoa? Se você não consegue orar para o seu esposo, como é que você vai orar para outro marido? Se você não consegue orar para o seu filho, por que você vai orar para o filho dos outros? Ah, meu pastor, eu tenho orado tanto tempo com a esposa, com meus filhos, eu não venho para a presença do Senhor, mas é um tempo seu, um tempo de Deus. Faça como Noé. Deus mandou ele construir a arca, ele construiu, estava obedecendo a voz de Deus. Nada mostra que mulher estava ajudando, que genro, que filho, que filha, que ninguém estava ajudando ele, não. Ele estava construindo, porque Deus mandou, ele estava obedecendo. Mas quando a arca estava pronta, que Deus falou, Noé, agora traga a tua família para a arca. Deus salvou a família dele através da obediência dele. Então, quando você tem obediência à palavra do Senhor, a Bíblia fala que nunca viu o justo mendigar o pão, nem essa descendência. Não está falando que a descendência era crente. Deus está protegendo, Ele está cuidando, dando livramento. Duas pessoas falam, pastor, mas eu prego, eu faço isso, aquilo, meus filhos estão nas drogas, minha esposa está no caminho do Senhor. Continua pregando, continua falando o nome de Jesus. A Bíblia mostra que Jesus estava no meio da multidão, anunciando a palavra. Chegaram a mãe dele, os irmãos, os discípulos vieram orar para ele e disse, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, enquanto você está fazendo a vontade de Deus, Deus está dando livramento lá fora. Pelos teus, pelos irmãos, pelas esposas, pelos filhos, pela parentela. Eu creio nisso, meus irmãos, porque tudo é possível aquele que crê. Nós temos que aprender a crer no Senhor, seu Deus, Ele salva a tua e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo a tua e a tua casa. E creia nos seus profetas e prospera deles. Então, enquanto nós estivermos crendo na palavra do Senhor, nada é impossível. Que é a promessa que Deus fez em Lucas 1:37. E que para Deus nada é impossível. Às vezes nós só queremos nosso jeito, mas não é nosso jeito. Isaías diz, as minhas vontades não são as vossas vontades. O meu querer não é o vosso querer, assim diz a palavra do Senhor. Nós temos que entender que a vontade de Deus, às vezes, no momento, não parece ser bom para nós, mas é melhor, porque diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tem momentos que Deus, às vezes, fecha uma porta, meu irmão, porque Ele sabe que aquela porta que está aberta, ela vai impedir você de fazer a obra do Senhor. Tem momentos que Deus, às vezes, meus irmãos, Ele fecha todos os campos, sabe para quê? Para nós despertar.
Porque às vezes nós estamos na zona de conforto. Mas eu escutei pessoas falando esses dias com minha esposa, falando assim, mas eu sou tão bem, eu tenho tudo. Para quê, pastor? Para quê, para a igreja? Então Deus permite as portas fechar, Ele permite as coisas erradas, permite a enfermidade para nós entendermos que Jesus disse: e sem mim nada podeis fazer. Aí quando acontece situação, meus irmãos, que vai no médico, faz exame, não dá nada. Coloca o currículo ali lá e nada de abrir porta de emprego. Aí você fica, meu Deus, o que está acontecendo? É Deus falando contigo, isso em mim, nada poderes fazer. É Jesus falando comigo com você assim agora. Aquele que está em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser, serei feito. Jesus falando conosco, meus irmãos, em João 15:7. Se nós estivermos nele, não só basta nele, a palavra dele que está em nós. Aí quando nós pedirmos algo, Ele vai nos conceder. E nesse momento a glória do Pai será, meus irmãos, glorificada. É a glória de Deus. Nem Jesus quis a glória para Ele, nós também não podemos querer para nós. Amém? Essa é a palavra da abertura do grupo. Vou deixar a pregação para o pastor James nessa noite. É só uma esquentadinha, só 2 versículos. Para nós aprendermos a falar do nome do Senhor o tempo todo. Glória a Deus. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Vou estar chamando a minha missionária Silvia, que vai ministrar os louvores dessa noite, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de graça, de poder, de misericórdia. Meu Deus, eu creio que o Senhor está aqui operando, Senhor, quem impedirá. Usa a tua serva com graça, com poder, com pura libertação. Meu Pai, cada louvor conquistado com a tua serva, vamos começar a louvar, meu Pai. E cada um que for louvado essa noite, cada oportunidade, usa, meu Pai, com libertação, com cura, no corpo, da alma, do espírito, trazendo, meu Pai, resposta para a tua igreja. Da serva, meu Pai, da mesma forma como o Senhor usou Paulo e Silas, meu Pai, naquela prisão. Aquela palavra desse Paulo, meu Pai, já era meia-noite, ele Silas começou a cantar hinos, meu Pai, ao Senhor, e as cadeias se quebraram. E eu creio que nessa noite, no nome de Jesus Cristo, e quando a tua serva, meu Pai, estiver aqui louvando, e cada um estiver louvando essa noite, que esse hino, meu Pai, pode ir embora, e onde tiver uma maldição seja quebrada, eu poder da tua palavra. Assim nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba a serva do Senhor com Paulo, no nome de Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.